Paz do Senhor, a você que está aí pronto para assistir mais esse vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida e a descendência dos efraimitas. Hoje nós vamos começar lendo aqui em Gênesis capítulo 38, do verso 16, onde Jacó diz assim: o anjo que me livrou de todo o mal abençoa estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Então aqui nós damos início com essa palavra, com essa bênção maravilhosa que Jacó deu para Efraim e Manassés, que deu continuidade ao seu nome. Assim, quando o reino de Israel foi dividido, ficaram 12 tribos divididas. 2 ficou com Judá, o reino de Judá, e 10 ficou com o reino de Jeroboão e seus sucessores, como o reino de Israel, dando assim a continuidade do nome de Jacó, assim mudada por Deus para Israel. Amém? Vamos para a vinheta. Primeira Crônicas, capítulo 7, que há um relato sobre Efraim e seus descendentes. Não há nenhuma história pessoal de Efraim. A importância maior dele é a sua descendência. E aqui em 1 Crônicas, capítulo 7, diz que ele teve como filhos Sutelá, Ezer, Eliede, Berias e Será. Entre estes, Ezer e Eliade foram mortos. Em Crônicas, capítulo 7, verso 21, se lê que eles foram mortos por homens das cidades e regiões de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Então os filhos de Efraim tentaram roubar o rebanho daquele povo ali de Gate, e eles os mataram. E aqui diz que ele chorou muitos dias pela vida de seus filhos. Agora pensamos nós, ele recebeu ali de seu avô Jacó a bênção que ele iria ser uma multidão de nações, como peixes sobre a terra. E ali ele viu 2 de seus filhos, dor imensa. Após a morte de Ezer e Eliade, novamente no capítulo 7 de 1 Crônica, verso 33, ele, após o luto, ficou novamente com tua esposa e teve mais um filho, e deu o nome a ele de Berias, que quer dizer, a desgraça em minha família. Uma desgraça em minha família, que houve, uma desgraça em sua família. E Deus o abençoou e deu a ele a Berias. Novamente ele adentrou a sua esposa e teve uma filha. E essa teve o nome de Será. Será está em 1 Crônicas, capítulo 7, verso 25, onde diz que Será foi uma mulher muito importante e ela fundou Bet-Horon, Alta e Baixa, e o Sem Seera. E Berias, por sua vez, teve no capítulo 7, 25, Refá, no capítulo 7, 31, Malquiel e Eber. Será Cefá, teve Recef, Telá,
Taá. No capítulo 25 diz: Ladã, Amilde, Elisma. E no 7:27 diz: Elisma teve Num, e Num teve Josué. Então nós vemos aqui a descendência de Berias, filhos de Efraim. Então nós vemos que Abraão teve Isaque, Isaque teve Jacó, Jacó teve José, José Efraim. Efraim teve Sutelá, Ezer, Eliade, Berias, e Berias teve Malquiel, Eber, Refá, Resef, Refá, e de Refá veio Resef, Telá, Taã, Ladã, Amilde, Alizamá. E Alizamá teve Num, Num teve Josué. Josué foi quem conduziu o povo na travessia para a terra prometida após a morte de Moisés, e dando assim continuidade à posse da terra com o seu povo, juntamente com Calebe. Então nós vemos que em Números, capítulo 32, verso 12, diz que apenas Calebe e Josué não morreram no deserto, daqueles que saíram da terra do Egito com mais de 20 anos, de 20 anos para cima. Todos os outros maiores de 20 anos que saíram da terra do Egito morreram no deserto, por não confiar em Deus, murmurarem e fazer assim motins contra Moisés e os seus, que acreditava na veracidade de que eles eram capazes de tomar a terra de Canaã. Por isso eles ficaram no deserto por 40 anos e ali os seus corpos pereceram, salvando-se somente Josué da tribo de Efraim e Calebe da tribo de Judá, dando assim a continuação daquele povo que saíram do Egito e conheceram na pele tudo que eles sofriam ali naquele lugar, pois todos os outros eram menores de 20 anos quando eles foram resgatados da terra do Egito por Moisés. E dando assim continuidade, nós vamos ler aqui uma parte em Deuteronômio 34, do capítulo 5 até o 9, onde diz: aqui em Deuteronômio 34, do 5 a seguir, diz assim: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme diz o Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel plantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e o dia do pranto do luto de Moisés se cumpriu. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, portanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés, e nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Então aqui, a partir desse ponto, Josué passou a conduzir
o povo de Israel, que ali já estava na terra de Moabe, onde eles mataram e expulsaram aquele povo daquela região, tendo assim ali o primeiro território que eles tomaram posse. Mas Moisés não teve o privilégio de atravessar ali o rio e passar para a terra prometida. Dali da onde Deus recolheu seu espírito, ele pôde ver toda a terra de Israel, mas não pôde pisar também naquela terra. O povo de Deus, depois dos juízes, eles queriam ter para si também reis, assim como os outros povos. Já aí, dando início à rejeição da monarquia de Deus. Eles deixaram de ter Deus como seu rei, como aquele que os guiavam, e desejaram ter reis como aqueles povos ao seu redor, como os outros povos da sua época. Assim, Samuel abençoou a Saul como primeiro rei. E Saul também desobedeceu ao Senhor, levantando assim holocausto ao Senhor, ao invés de esperar um pouquinho a mais pelo profeta para que assim o fizesse. E o seu reino foi passado por Deus a Davi, que reinou com zelo, amor, mesmo caindo em pecado, ele reconheceu o seu erro e permaneceu firme na presença do Senhor por toda a sua vida, sendo assim dito pelo próprio Deus que ele era um homem segundo o seu coração. Depois dele, o reinado foi passado para Salomão, seu filho, que por sua vez, ainda muito jovem, não pediu nada a Deus além de sabedoria para conduzir o povo. E Deus o abençoou com muitas riquezas. E ele foi sábio. E ele construiu também o templo do Senhor. Mas na sua glória, ele assim obteve para si muitas mulheres e concubinas, sendo assim elevado por elas e levantando holocausto a deuses, ele assim prevaricou contra o Senhor, e Deus afastou dele também o seu trono, não tirando de sua mão por amor a Davi. Mas quando Roboão, seu filho, tomou posse do trono, ele também não era um rei justo, e assim ele ali colocou duras cargas em cima do povo, que havia trabalhado longos anos fielmente para a construção do templo. E eles foram até Roboão pedir para que os aliviasse a sua carga. Mas ele, ao invés de tomar conselho com os anciões, ele tomou para si o conselho de seus amigos, desprezando assim o conselho dos anciões, que disse para ele que poderia sim aliviar a carga daquele povo, pois tudo que havia de ser feito já havia feito. Mas ele foi até os seus amigos, e os seus amigos o aconselhou para que ele ainda mais os oprimisse. E assim ele fez. E Jeroboão, da descendência de Efraim, assim levou para si a divisão de Israel, já determinada por Deus, aonde ele ficou com 10 tribos, sendo assim ali formado o reino do norte, o reino de Israel. E Judá ficou apenas com 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de
Benjamim, que estava dentro do seu território. Mas Deus não se alegrou daquele povo, pois eles cada vez mais eles se afastavam do Senhor. No princípio, logo assim que o reino foi dividido, o povo de Israel continuava indo ajudar, adorar ao Senhor e fazer ali as suas petições e os seus agradecimentos. E Jeroboão viu que assim Roboão poderia conquistá-lo novamente e até matá-lo para ter novamente o seu reino unido. Assim, Roboão ali teve a ideia de construir deuses material, deuses feitos de ouro. Vamos ver aqui em 1 Reis, capítulo 12, a partir do verso 12, onde diz assim: Veio, pois, Roboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente: Por que deixará o conselho que os anciões lhe havia aconselhado? E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvido ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aias e o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Então aqui tudo que estava acontecendo não foi por homens, mas por determinação do Senhor. Aqui se cumprindo a palavra do Senhor que foi dita. E ali ele tomou posse do reino do norte. Aqui, a partir do verso 26, ainda de 1 Reis 12, diz assim: E disse Jeroboão no seu coração. Jeroboão aqui já era o rei de Israel, da tribo de Israel, da tribo de Efraim, e Roboão da tribo de Judá. Prosseguindo, e disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se esse povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará a seu senhor e a Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Ele disse: Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teu Deus, ó Israel, que te fizera subir da terra do Egito. Aqui foi a maior blasfêmia que Jeroboão cometeu. Por esse motivo que a tribo de Benjamim, a tribo de Efraim, foi dissipada na terra e foi espalhada entre as nações, tudo com plano e determinação do Senhor, para que, com a tribo de Efraim, toda a terra também seria reunida novamente através de Jesus Cristo. E aqui diz, no 29, E pôs
em Betel e colocou outro em Dan. Aqui nós vemos que Jeroboão construiu 2 boi. Ele colocou um em Betel e outro em Dan. Por isso que em Apocalipse, capítulo 7, se não estou enganada, não há contagem nem da tribo de Efraim e nem da tribo de Judá, de Dan, porque aqui foi colocada um dos bezerros de ouro. Lá em Apocalipse já não se fala mais em Efraim, mas sim em José. Ali José é colocado no lugar de Efraim. Ele toma novamente posse da sua nomenclatura na descendência de seu pai Jacó. E prosseguindo aqui diz: este feito se tornou em pecado, pois um povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não era dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizeram e sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Aqui está o motivo de Oséias falar contra a tribo de Israel, contra Efraim. Até então, foi por este motivo que eu procurei a estudar mais sobre Efraim, buscando entender o porquê que ele havia sido amaldiçoado, que ele havia sido dissipado do meio do seu povo. E aqui está esse ponto que Deus nos deixou para que nós compreendêssemos o quão grande e maravilhoso é o seu nome. E eu estou muito feliz por você assistir os meus vídeos e que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria e discernimento para que nós possamos cada vez mais buscar e compreender a palavra do Senhor. Um beijão a todos vocês e que o Espírito Santo seja sobre a sua casa.